Meus queridos irmãos, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para podermos comentar uma lição, a lição de número 9, onde iremos falar sobre os gibeonitas enganam Josué. Essa lição que é para ser dada aí para os nossos irmãos, essa lição de domingo, hoje. E nós temos na palavra de Deus o assunto sobre Josué, quando ele comandou a saída e a entrada do povo para a terra de Canaã, a terra prometida. E nessa lição nós estaremos falando sobre os gibeonitas, sobre a questão de tomarmos cuidados e sermos vigilantes quanto às pessoas que nos cercam. E a nossa lição vai falar sobre esse episódio que ocorreu com Josué e acabou repercutindo aí por muito tempo na vida dos israelitas. Então, Josué, ele enfrentou várias batalhas nesse período em que ele teve que entregar a terra prometida ao povo hebreu. E quando nós analisamos a palavra de Deus e olhamos o quanto Josué esteve sempre firme no propósito, para poder entrar na terra prometida. E nós vemos a palavra do Senhor que nós precisamos tomar muito cuidado quanto à questão daqueles que nos cercam. Porque Jesus ele sabia muito bem distinguir a astúcia dos seus inimigos das pessoas que rodeavam ele. E nós precisamos entender também que o diabo ele é muito astucioso. Quando ele não pode vir para poder nos derrubar, ele pode usar alguém ou usar outros meios para poder nos tirar da presença de Deus. E há um conselho da parte de Deus que quem está de pé, cuide para que não caia. E também tem que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Meus queridos irmãos, no texto bíblico, em Josué capítulo 9, versículo 1 ao 6, e no capítulo 9, no versículo 15, no versículo 16, nós temos essa passagem bíblica de que o povo sabia da fama do povo hebreu e sabia da fama de Josué, que vinha derrotando os seus inimigos, expulsando aquele povo daquelas terras para que eles pudessem tomar posse. O primeiro tópico vai nos falar sobre os inimigos se unem contra Israel. Imagina só, no item primeiro fala o seguinte: a inveja dos inimigos. A gente ter inimigo não é boa coisa. Agora imagina ter inimigo com inveja. É mais complicado ainda, né? Quantas vezes nós enfrentamos, meus amigos, meus irmãos, a inveja de muitos inimigos. Isso é terrível, né? E no capítulo 9 do livro de Josué, tem um início aí, as notícias das vitórias dos hebreus aí sobre os habitantes da terra. Então, diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém do Jordão, eles habitavam nas montanhas, nas campinas e também toda a costa do mar. Eles se uniram para combater contra os hebreus. Interessante perceber que, de acordo com a história, aqueles povos, eles não tinham esse costume de se unirem para as guerras. Mas quando eles ouviram falar da fama de Josué, da fama do povo hebreu, que vinha destruindo seus inimigos, tudo que vinha à frente, eles tiravam, expulsavam. Então eles resolveram se unir contra o povo hebreu e contra Josué. Então,
essas cidades, elas eram fortalezas, eram cidades bem edificadas, bem fortificadas, para evitar qualquer tipo de invasão. E eles acabaram unindo a outros continentes, a outras nações, para ir contra o povo hebreu. Interessante que quando a bênção de Deus prometida aos patriarcas estava para chegar, então um levante, ameaça, foi organizado, né, contra a marcha triunfal do povo do Senhor. Na verdade, essa coligação vai se repetir constantemente na trajetória dos israelitas a essa época, daqueles também, que eles têm até os tempos modernos também. E a Igreja do Senhor, igualmente, ela passa pelos mesmos problemas. Quantas pessoas invejosas têm se levantado contra a Igreja de Deus? Quantas pessoas invejosas dentro do próprio templo, elas acabam tentando destruir a vida daquelas pessoas que têm êxito, que são usados por Deus, que são abençoados por Deus. E o inimigo, ele se une para poder tentar desestabilizar a obra de Deus. Naquela época em que o Josué também batalhava para poder tirar aqueles povos, para que o povo israelita tomasse posse da terra, né? E eles tentaram desestabilizar, mas não tiveram êxito, não tiveram resultado. Bom, se às vezes hoje, em muitas cidades, quando há festas mundanas, muitas pessoas não são contra. O barulho não importuna, mas quando se trata de uma cruzada evangelística, quando se trata de um trabalho pentecostal, muitas pessoas reclamam, muitas pessoas falam: por que gritam alto? Deus não é surdo, né? E eles, na verdade, o que nós tentamos levar para as pessoas é o Evangelho. E de uma forma ou de outra nós precisamos alarmar, precisamos ter som também, né? Porque muitas pessoas não vão a esses lugares para ouvir a palavra de Deus. Então o som vai até onde elas estão, e às vezes até no conforto da sua própria residência. E muitas pessoas são contra esse culto barulhento. Quando há uma manifestação do poder de Deus, as pessoas começam a arquitetar algumas organizações para poder evitar que o povo faça barulho. Com o povo hebreu também não foi diferente, né? Eles vinham fazendo muito barulho, vinham expulsando as nações, invadindo nações, e o povo ficou preocupado. Não, daqui uns dias eles vão chegar aqui e vão acabar com a nossa nação também. Então nós vamos tentar impedi-los para que isso não ocorra. Bom, nós temos inimigos. É difícil, né? Imagina inimigos invejosos. E os inimigos, eles são numerosos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com quem nos rodeia. Quem é que está à nossa volta? Será que todos são nossos amigos? Né? Impressiona aí a descrição da quantidade de povos cananeus ao oeste do Jordão que se uniram contra Israel. Né? Certamente aí a quantidade de guerreiros dessa coligação superava também ao povo hebreu. Então, nesse levante, além de impedir o avanço do povo israelita, também tentaram, né, impedir a vitória do povo de Deus, né, para que isso se tornasse um testemunho grande para que eles pudessem contar durante toda a sua vida. Os inimigos são numerosos. Não foi diferente. Aquela época não é diferente de hoje também. Nós temos muitos inimigos e por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Bom, o mal, ele atua de várias frentes. Assim como Josué teve essas pessoas que estavam contra a marcha do povo hebreu, também hoje nós encontramos muitas pessoas que são contra a nossa marcha espiritual. Então os cananeus se ajuntaram para poder combater contra Israel, né, de uma forma ardilosa e mentirosa. Já no Novo Testamento, essa palavra
da astúcia, ela pode significar uma artimanha, uma sagacidade, sabedoria ilusória, até mesmo falsa, né? Que até mesmo o apóstolo Paulo usou ela, falando sobre a preocupação de que os coríntios fossem enganados, né, pelo inimigo, da mesma forma que Eva foi. Então Eva foi iludida, Josué também, e nós, se quisermos vencer o mundo, a carne, o inimigo, nós precisamos ter vigilância, porque o inimigo trabalha de várias formas. Qual que foi as astúcias dos gibeonitas? Essa primeiro item desse segundo tópico fala sobre a aparência, né? Aparência que engana. Então os gibeonitas, eles fizeram uma encenação para poder enganar Josué, para enganar o povo hebreu, para ver se eles conseguiam manter a vida, né, intacta, para que eles não perdessem a vida, porque quando o povo chegasse na cidade deles, com certeza eles seriam banidos, eles seriam expulsos. Para que eles não sofressem, eles armaram uma certa forma para poder tentar enganar Josué, e acabou dando certo, né? Eles fizeram uma encenação muito grande, conforme a palavra de Deus, eles usaram até o nome do Senhor, falando que eles saíram de uma terra longe, né? Mostraram os odres com vinhos que já estavam rotos, né? Já tinham um tempo que eles estavam andando, até o pão já estava com mofo, e eles falaram, mostraram a gastronomia, disseram que já há muito tempo eles estavam andando, e, como se diz, suplicando a misericórdia de Josué. Josué poupou-lhes a vida, e o povo, aqueles homens que estavam com Josué, tomaram provisão daquilo ali que eles estavam trazendo, não consultaram ao Senhor, e acabou fazendo uma aliança com esse povo. Então o inimigo das nossas almas, ele também utiliza as mesmas estratégias dos gibeonitas, ou até mesmo outras estratégias que nos deixam a ser enganados, né? Ele mostra sempre o lado bom das coisas, e acabamos fazendo aí paz com essas pessoas, fazemos aliança com essas pessoas e acabamos nos dando mal. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que o inimigo nos oferece, né? Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, Deus reclama que o povo fez dois crimes contra o Senhor. Deixaram a Deus e começaram a cavar cisternas rotas que não retêm as águas. Sabemos que Deus é água viva. O Senhor Jesus Cristo é água viva. Muitas pessoas estão deixando Deus e cavando cisternas rotas que não têm a água, né? Muitas pessoas estão buscando outros evangelhos que não sacia a sede espiritual, não traz o alimento espiritual condizente à fome da alma, né? Então aquele povo, eles acabaram recebendo essa provisão e fazendo aliança com os gibeonitas e acabaram sendo prejudicados. Com o passar do tempo, né, durante 3 dias aí apenas, eles acabaram, Josué e os homens ali, acabaram descobrindo que aquele povo era um povo vizinho, inimigo, terras inimigas ali, né? E eles já tinham feito paz. Então, como é que nós vamos fazer isso? Sendo que eles fizeram diante de Deus, né? Fizeram juramentos também, e eles acabaram se dando mal nessa aliança que eles fizeram. Então, o povo começou a ficar reclamando aos príncipes, né, da congregação. Mas, como o povo, os líderes, eles não consultaram a Deus, não teve outra alternativa, e Josué acabou tendo que resolver essa questão. E, nesse caso, há um texto que sintetiza a causa do problema criado aí pelos líderes, porque eles não pediram conselho ao Senhor e acabaram fazendo aliança com esse povo. Mas depois de 3 dias, eles acabaram descobrindo que eles eram vizinhos, né? E por causa da vida deles, eles resolveram fazer essa montagem, né? Essa encenação para que eles pudessem ser poupados e a vida.
a manutenção da aliança foi feita. Lá no item 3, né, Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Então, mais tarde, segundo Samuel, há um outro exemplo em que Saul quebrou essa aliança, acabou fazendo um certo prejuízo, em que Davi se viu na obrigação de correr atrás dos gibeonitas e perguntar para eles o que é que nós vamos fazer para que Deus afaste esse mal dentro do seu povo, né? Lá em 2 Samuel, no capítulo 21, versículo 2, 1 e versículo 2, fala sobre essa questão, em que Saul acabou trazendo um problema sério para o povo hebreu, porque teve uma fome de 3 anos consecutivos, né? E o Senhor diz para ele, é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então Davi teve que ir lá e fazer um acordo com ele. O que aquele povo gibeonita pediu? Não, eu quero 7 homens hebreus aí, né, para que a gente possa oferecer eles em sacrifício, como se diz, né? Vamos enforcar ele perante o Senhor, enforcar essas pessoas para que esse mal saia do meio de vós. E, infelizmente, Davi teve que fazer isso, entregar aquelas pessoas para os gibeonitas. Lá no capítulo 21 fala sobre essa história. Infelizmente houve essa perda, né, para o povo hebreu. E, mediante tudo isso, nós temos que tomar muito cuidado, que muitas alianças que nós fazemos é perante Deus. A aliança, por exemplo, do casamento, né, onde Deus fala que ele odeia o divórcio. Né? São muitas pessoas que, às vezes, fazem essa aliança de uma forma de meninice. Não tem compromisso com aquilo que ele vai fazer. Ou às vezes até tem compromisso, mas depois arruma algumas desculpas para poder justificar aquilo que Deus uniu, né? No caso, o casamento. Mas esse não é o nosso assunto. Mas a aliança nós temos que vigiar muito quanto a essa coisa que nós fazemos perante Deus. Se fazemos aliança perante Deus, temos que vigiar. Temos que cuidar para que o inimigo não destrua aquilo que nós fizemos perante Deus. No terceiro tópico, fala sobre uma história de juízo e de misericórdia, né? Os gibeonitas, eles foram punidos por causa dessa farsa que eles inventaram para com Josué. Então, quando Josué viu que havia sido enganado, ele ficou bravo, e naquele dia Josué deu eles, falou, vocês a partir de hoje, vocês vão ser rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Tiveram ainda um grande privilégio, né, de estarem assistentes da casa de Deus. E tudo porque os príncipes da congregação não consultaram o Senhor. Então nós estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e até pseudo-espiritualidades. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. E esse tipo de crente, ainda há, esse tipo de crente está vivendo dentro de muitas igrejas, né? E pessoas que não têm mantido a palavra de Deus no coração, não têm vivido o Evangelho, mas eles estão vivendo dentro dos templos. Às vezes são até mesmo condutores de igreja, né? São pastores, são outros ministros, são pessoas que estão à frente de trabalho, mas eles não estão pautados na palavra de Deus. São pessoas que estão infiltradas dentro da igreja. E aqueles que são santos, aqueles que são fiéis a Deus, devem buscar muito a direção de Deus para que eles não sejam enganados. E às vezes muitos obreiros falam, não, deixa ele aí, até ver quanto é que nós vamos aguentar, né? Aí até lançam a palavra do joio e do trigo, né?
Daqui um dia Deus vai arrebatar o trigo e o joio vai ficar aí, e aí vai mantendo esse joio aí. Na verdade, muitas pessoas agem de uma certa forma, uma certa espiritualidade, que é detectável de saber se a pessoa é na frente da igreja e é lá no mundo. Às vezes é crente na igreja, mas lá fora ele não é. Não serve a Deus. Então não tem como nós justificarmos e saber se essa pessoa vai depois no arrebatamento, esse joio vai ficar aí. Nós já sabemos que ele é o joio e nós precisamos trabalhar para poder ajudar essas pessoas a se purificarem perante Deus. Teve uma significativa mudança. Os príncipes, aí, diante da descoberta do engano, eles sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué fez uma alteração e tornou escravos do santuário de Deus. Então, Josué curiosamente os puniu e, ao mesmo tempo, também os abençoou. Pois uma maldição não cai sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos. Veja que maravilha! Como nesse caso, os gibeonitas, eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de um modo correto, Por isso eles elaboraram um plano doloroso, mentiroso. Mesmo com erro, Deus teve misericórdia deles. Se eles queriam manter a vida, eles fizeram isso e acabaram sendo abençoados, porque eles acabaram sendo servos do santuário de Deus. Um trabalho que muitas pessoas queriam ter, Muitas pessoas querem estar no templo, querem estar ajudando o pastor, querem estar ali junto com o pastor, mas às vezes eles causaram um problema, mas não tiveram arrependimento. É necessário que haja um certo arrependimento para que eles sejam abençoados. Bom, veio a bênção, no lugar da maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo aí destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim, os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que no tempo de Samuel, a arca do concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. Veja só. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão também. Posteriormente, eles foram chamados de netineus, ou servos do templo. Eles auxiliaram os levitas, estavam entre os primeiros exilados que voltaram da Babilônia, sob a liderança de Zorobabel. Apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar aí na reconstrução dos muros de Jerusalém. E nós aprendemos com esse episódio que a misericórdia divina triunfa no juízo. Então, Josué acabou fazendo uma aliança com esse povo e acabou poupando a vida desse povo. Eles queriam ter a vida poupada. É lógico que quando nós vemos e nós percebemos que a nossa vida está em perigo, nós vamos fazer alguma coisa para melhorar a situação, para nós não sermos prejudicados. Os gibeonitas pensaram da mesma forma. E o povo de Deus não teve a vigilância de poder observar e conhecer aquelas pessoas que estavam vindo. Muitas pessoas são enganadas por pessoas ou até mesmo muitos crentes são enganados por pessoas que chegam até ele, dizendo ser um homem de Deus, dizendo ser uma mulher de Deus, e acaba levando conselhos, e acaba trazendo coisas para a vida desses crentes que acabam atrapalhando a vida espiritual deles. Meus irmãos,
nós precisamos tomar exemplo sobre esse episódio que ocorreu com Josué, com seus liderados, com aqueles que estavam à frente da congregação, até mesmo aqueles que estavam ali junto com Josué, cuidando do tabernáculo, cuidando das coisas sagradas, mas eles vacilaram. E nós precisamos vigiar para que nós não vacilemos e venhamos a trazer coisas do mundo para dentro da nossa congregação, trazer coisas do mundo para prejudicar a nossa vida espiritual. A nossa aliança com Deus, ela tem que ser pura, ela tem que ser santa. E nós não podemos fazer aliança com o mundo. Não podemos deixar Deus. Não podemos buscar outro evangelho. Não podemos buscar outras explicações por aí e deixarmos a Bíblia de lado. A palavra de Deus, ela é santa. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ninguém mais pode trazer outro evangelho e querer aplicar entre nós, querer aplicar para a nossa vida e nos desviar dos caminhos de Deus. Quando nós vemos essa situação, Josué como um homem de experiência, um grande guerreiro, um grande comandante, um general que estava à frente, esteve com Moisés quanto tempo? Ele acabou sendo enganado por esses homens. Acabou sendo enganado, e aqueles que estavam junto com Josué também. Eles acabaram levando em consideração, parece que a oferta que essas pessoas traziam, aquilo que as pessoas traziam, o que é um vinho, o que é um pão com ovo. Tem muitos cristãos que estão se alimentando de pão mofado, estão ingerindo vinho velho, que traz prejuízo para a sua vida espiritual. Quando muitas pessoas dão valor a um vinho mais velho do que um vinho novo, mas para nossa vida espiritual nós precisamos vigiar quanto a essas ofertas. Precisamos saber se isso é bom para a nossa alma, isso é bom para a nossa vida espiritual. Será que eu posso colocar isso dentro da minha casa? Será que eu posso colocar isso dentro da minha igreja? Será que eu posso levar esse ensinamento para a minha igreja, que é a igreja do Senhor? A igreja que está sob meus cuidados? Será que eu posso levar essa palavra? Então nós precisamos buscar orientação de Deus, precisamos buscar conselho de Deus, para que a nossa vida espiritual não tenha prejuízo, para que a nossa alma não perca a aliança com o Senhor. E quando nós vemos e percebemos, temos que analisar o que é que o inimigo está me oferecendo. Qual benefício isso pode me trazer? Quem são essas pessoas? De onde vêm? Nós precisamos observar bem. Meus irmãos, geralmente, muitas pessoas, elas olham para nós e quando nos vê no sucesso, na felicidade, na espiritualidade, principalmente o inimigo das nossas almas, ele vai lutar de todas as formas para tentar nos tirar da presença de Deus. Vigiemos, pois, e observemos esta palavra, que é a verdade. Ninguém traga outro evangelho para o meio de vós. Não traga outra palavra distorcida que não venha trazer o alimento espiritual condizente à nossa realidade espiritual. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.